Salmo 119, vamos ler 3 versículos aí, e depois em 2 Pedro também mais 3 versículos. No Salmo 119, o versículo 11, o 105 e o 140. O 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O versículo 105 do 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E ainda o versículo 140 desse mesmo capítulo diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Abra agora lá no Novo Testamento, 2 Pedro, segunda carta que escreveu Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Enquanto os irmãos estão achando 2 Pedro, o capítulo 119 do Salmo, que é o mais longo da Bíblia, é um capítulo totalmente dedicado à palavra de Deus, à Bíblia. Então, você leia o capítulo 119. Ali mostra o apreço que o salmista tem pelos mandamentos, pela palavra de Deus, pelos preceitos da palavra de Deus, e ele vai valorizando a palavra de Deus em todo o Salmo 119. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e versículo 21 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Pai querido, nós te agradecemos pela igreja presente, pelos teus filhos que vieram cultuar a ti, que todos possam sair daqui abençoados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, comemorar a Bíblia faz parte do cristão. Embora todo dia o cristão deve comemorar por ter a palavra de Deus. E nós, aqui no Brasil e nos países ocidentais principalmente, precisamos entender a gratidão pela palavra. Porque a palavra de Deus é tão fácil para nós aqui no Brasil e no país, no Ocidente, é tão fácil que muitas vezes nós não valorizamos, né? Você tem, normalmente as pessoas têm mais do que uma versão da Bíblia, tem diversas Bíblias em sua casa, tem uns que tem 15, tem 20, tem muitas Bíblias, né? Hoje tem Bíblias quer dizer, a Bíblia, o conteúdo é um só, mas hoje tem Bíblias para tudo que é gosto, assim, com comentários, né? Tem a Bíblia do avô, Bíblia dos pais, Bíblia da criança, Bíblia do líder, Bíblia do empresário, Bíblia não sei o quê, Bíblia das mulheres, Bíblia, enfim, tem Bíblia dos jovens, Bíblia a mensagem, Bíblia não sei, enfim, e também você hoje está aí no teu tablet, no teu telefone, no teu computador, tem aí todas as versões da Bíblia e que você pode estudar. Nunca ficou tão fácil de adquirir a Bíblia e nunca se leu tão pouco a Bíblia, né? Quanto mais parece que tem Bíblia, menos se lê a Bíblia. E nos países, há países e muitos países que ter Bíblia, isso quer dizer morte para você. Quem tem Bíblia vai morrer, porque o inimigo é realmente terrível. Meus queridos, eu quero, baseado nos versículos que eu li, eu quero dizer, a Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus. A Bíblia não é simplesmente um livro, mas é uma força viva, um livro que sobrepuja todos os outros. A Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e bom. Exatamente da Bíblia, você pode tirar água para a tua sede da verdade, e da Bíblia que você pode tirar o bálsamo
para as dores das tuas aflições, das tuas agonias. E então, no Brasil e em grande parte do Ocidente, se comemora o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. A Igreja Católica no Brasil, eles comemoram o Dia da Bíblia, não comemoravam, mas de uns anos para cá eles vêm comemorando o Dia da Bíblia no mês de setembro. O ser humano necessita do auxílio da mão de Deus. E a mão de Deus para nós é a Bíblia. Se alguém está se afogando e outro estende a mão a ele, a pessoa se apega desesperadamente àquela mão. Assim é a Bíblia. A Bíblia é a mão de Deus estendida para socorrer a humanidade. Quem está com a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem ama a Bíblia, quem aplica a Bíblia na sua vida, está agarrando-se à mão poderosa de Deus. No perturbado mundo em que vivemos, o homem necessita de confiança, ele necessita de otimismo, ele necessita de força, ele necessita de amor, e isso ele só vai encontrar em Deus, e principalmente em Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. O ser humano precisa ter a visão correta das coisas e necessita da ajuda divina para enfrentar os momentos difíceis da vida. E somente ele vai encontrar força, vai encontrar também ânimo, motivação na Bíblia Sagrada, que é o manual de Deus para o homem. Então, eu vejo a Bíblia como a mão de Deus estendida para socorrer eu e você. Deus nos estende a mão pela Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando através dela aos nossos corações. A Bíblia é um livro de sabedoria, sabedoria da vida, inspirado por Deus, escrito por cerca de 40 escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo. Entre os escritores inspirado pelo Espírito Santo, nós temos estadistas como Daniel, nós temos o rei como Davi, nós temos legislador como Moisés, nós temos filósofo como Paulo, nós temos médico como Lucas, nós temos fazendeiro como Amós, nós temos funcionário público como Mateus, nós temos pescadores como Pedro, Tiago e João e muitos outros. O conteúdo da Bíblia é sempre atual. A Bíblia, irmãos, é mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia Sagrada é atual. Adaptam-se às situações e condições da nossa existência. A Bíblia, ela vai esclarecendo e falando tudo aquilo que está acontecendo hoje, tudo que está se passando com a humanidade, você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia revela-nos como o homem surgiu, o seu final, como será o seu final. A Bíblia mostra o glorioso destino para aqueles que aceitam esse maravilhoso ensino que está contido na Bíblia Sagrada. O nome Bíblia quer dizer coleção de livros. Em Números, nós vemos que todos sabem que a Bíblia contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E a Bíblia relata o passado do homem, ensina-nos como viver feliz e abençoado no presente e desvenda e mostra como será o futuro do homem com Deus e o futuro daqueles que não têm Deus. A Bíblia é Deus estendendo a mão para que você possa ser abençoado. E eu quero dizer, assim como Deus estende a mão ao homem, dando a sua palavra, que você possa também estender a mão para Deus, estudando essa palavra, pegando esta palavra. A Bíblia testifica de Jesus, que Jesus Cristo
é o Senhor, é o Salvador e assegura a vida eterna. A Bíblia é a verdade fundamental que nos orienta sobre todos os assuntos de interesse do ser humano. Sobre todos os assuntos você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que meditam na palavra de Deus. O ensino da Bíblia nunca se torna antiquado, nunca se torna ultrapassado. Todos os livros carecem de revisão e são abandonados e até substituídos por outros, mas a Bíblia é indestrutível. Ela subsiste a todos os embates, a todas as guerras, e já teve época no mundo que tentaram eliminar a Bíblia da vida do ser humano, fazendo fogueiras e fazendo tantas coisas. Mas quanto mais quiseram tirar a Bíblia do coração, a Bíblia ultrapassou todas as fases e a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, porque a Bíblia discerne as intenções do coração e revela o nosso íntimo, revela no nosso íntimo como nós somos. Irmãos, a Bíblia produz no ser humano, aquele que dá crédito à Bíblia Sagrada, a Bíblia produz o verdadeiro crescimento espiritual. A Bíblia renova o nosso espírito. A Bíblia transforma-nos à semelhança de Cristo. A Bíblia nos conduz à perfeita vida cristã. A Bíblia Sagrada, quem aplica ao seu coração, a Bíblia traz paz, a Bíblia traz segurança, a Bíblia traz alegria, a Bíblia traz entendimento para o ser humano. Agora você precisa aprender a estudar a Bíblia, você precisa aprender a ler a Bíblia. Como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia, como aplicar a Bíblia ao nosso coração. A Bíblia Sagrada nos ensina que não podemos ser bons discípulos de Jesus Cristo se não temos uma ingestão regular da palavra de Deus. Você só vai ser um discípulo muito bom se você se alimentar diariamente dessa palavra. Há muitas pessoas que estão raquíticos espiritualmente. Nós vemos que o denominador comum de todo grande homem e mulher de Deus é a sua dedicação em meditar, não uma vez ou outra, mas diariamente meditar na palavra do Senhor. Irmãos, nunca foi tão fácil adquirir uma Bíblia. Chegou momentos que era difícil ter Bíblia. Foi com muito sacrifício. No passado, ter uma Bíblia era um sacrifício. Mas através das sociedades bíblicas, a Bíblia foi ficando mais acessível às pessoas, e hoje você encontra Bíblias aí até a R$2, R$5, e de presente também, né? Então ficou fácil. Nunca foi tão fácil adquirir uma Bíblia. Contudo, nunca houve tamanho analfabetismo bíblico, pois são poucos que tiram algum tempo para meditar, para estudar, para ler a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para você nesta noite: estude a Bíblia como se deve estudar, fazendo perguntas do texto. Leia um texto, leia ali alguns versículos e faça algumas perguntas para você mesmo e responda. Por exemplo, fazer perguntas é uma habilidade que pode ser desenvolvida na medida em que você for lendo, e à medida que você medita, você deve desenvolver a arte de fazer perguntas e aplicar ao teu coração. Toda vez que você pega a Bíblia para estudar, você vai ver que você lê um versículo ali, e amanhã você pode ler o mesmo versículo e vai saltar aos teus olhos novos entendimentos daquele texto, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. É por isso que você ouve diversas mensagens
por diversos pregadores, e cada um prega o mesmo texto e com uma informação diferente, de forma diferente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. A leitura da Bíblia, quando ela é feita com inquirição, com aplicação pessoal, parece que ganha novos ares, e você vai vendo novas aplicações e novas mensagens que a Bíblia vai transmitindo ao seu coração. Algumas perguntas básicas que todo crente, todo cidadão, todos que leem a Bíblia deve fazer para que possa obter um crescimento satisfatório em toda a área da vida. Por exemplo, quando você lê um texto, ali lê uns 10 capítulos, uns 10 versículos, ou um capítulo, ou uma passagem da Bíblia, você deve fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, quais as promessas de Deus nesse texto se pode aplicar à minha vida? Você vai ler ali alguma coisa, como nós lemos aqui: lâmpada para os meus pés, é luz para teus caminhos. O que esse texto tem a ver comigo? O que eu posso aplicar à minha vida? Uma outra pergunta que eu devo fazer quando eu leio um texto, uma passagem da Bíblia Sagrada: qual o erro, qual o pecado que o texto está mencionando e que serve de alerta para a minha vida, que eu devo ter cuidado? Quais os mandamentos? Quando você ler um texto, você deve perguntar: quais os mandamentos que se encontram nesse texto que eu devo aplicar à minha vida? Quando você lê um texto, você tem que perguntar o que esse texto ensina sobre fé, sobre humildade, sobre obediência, sobre temor a Deus, sobre perseverança, sobre amor, sobre adoração e louvor a Deus. Quando você lê uma passagem da Bíblia, um texto, um capítulo, você deve perguntar: o que esse texto está mostrando que eu preciso mudar na minha vida? O que esse texto está dizendo que eu preciso consertar, que eu preciso melhorar na minha vida cristã, na minha vida como homem, na minha vida como mulher, na minha vida como pai, como filho, como casal? O que eu devo melhorar? Irmãos, quando você lê a Bíblia Sagrada, no texto lido, você deve perguntar: o que esse versículo, ou essa frase, ou essa palavra tem a ver comigo? Você deve, quem sabe, anotar, ou na Bíblia, ou num caderno, ou enfim, no computador, o que aquele texto chamou a atenção. Qual a palavra, qual a sentença, qual a frase que chamou a tua atenção, para você ficar remoendo aquela palavra durante dias e semanas, quem sabe. Diante do texto que você lê, você precisa fazer uma pergunta: o que eu preciso crer de maneira mais clara, e o que eu preciso tirar do meu coração, porque as dúvidas, elas precisam ser desfeitas. O que você deve fazer quando você está lendo um texto? O que eu devo melhorar? O que eu devo abandonar? Tudo isso são perguntas que você deve fazer diante da leitura da palavra de Deus. Diante do texto, quais os relacionamentos pessoais, seja na igreja, seja na escola, seja no serviço, seja no trabalho, seja na família, o que esse texto está dizendo que eu preciso melhorar? Como cidadão, o que eu preciso melhorar? E você vai ver, então, que a palavra de Deus vai sendo aplicada à sua vida, porque a Bíblia Sagrada é muito clara. A Bíblia diz: olha, aquele que ouve a palavra e aplica ao seu coração é como aquele que construiu a casa sobre a rocha, porque ouviu e aplicou ao coração. Mas aquele que ouve e não aplica é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Veio tempestades, veio ventos, veio chuvas, veio tufões, ou enfim, tsunami, veio sobre as duas casas. Quer dizer, todos têm problemas e enfrentam vendavais de contrariedade, mas a Bíblia diz que uma casa permaneceu intacta, a outra foi grande a queda, porque uma
construiu sobre a rocha. E a Bíblia diz que constrói sobre a rocha aquele que aplica a palavra ao coração. Então você não pode ser apenas ouvinte da palavra, você precisa aplicar a palavra de Deus no seu coração. Estude a Bíblia, aplicando o texto lido ao seu coração, no seu dia a dia. Não adianta você ter grande conhecimento da Bíblia e não aplicar esses princípios diários, os ensinamentos da Bíblia na tua vida. Se você não fizer aplicação ao teu coração, você vai conhecer a palavra, mas não vai conhecer o Deus da palavra. E para conhecer o Deus da palavra, você precisa realmente aplicar a palavra ao teu coração. É a aplicação da Bíblia que vai mudar o nosso caráter, o teu caráter, e nos levar a viver de conformidade com aquilo que Jesus deseja para mim e para você. A palavra de Deus não tem valor se na análise final você não mudou em nada, você não aplicou em seu coração, você não ficou mais parecido com Cristo. Mas quanto mais você lê a palavra, mais parecido você precisa ficar com Cristo. Aleluia! A palavra de Deus não deve ser lida como um horóscopo. Irmãos, eu vou fazer uma viagem, eu tenho um curso a fazer, eu tenho alguma coisa a prestar, vamos ver o que Deus está dizendo. A Bíblia Sagrada não é horóscopo. Não, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela não é um talismã ou coisa parecida, mas ela deve ser lida de maneira sistemática. Isso quer dizer, ela deve ser lida todos os dias. Você deve meditar na palavra de Deus todo dia. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Um texto hoje lido, você pode aprender lições preciosas, e amanhã você vai ler o mesmo texto, ler novamente o mesmo capítulo, e vai saltar aos teus olhos, à tua mente, outras lições que você não tinha percebido na vez passada que você leu o mesmo texto. A palavra de Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Somente assim eu e você vamos obter um crescimento espiritual satisfatório. A Bíblia foi dada para nos mostrar como devemos ter relação com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos revela e nos orienta como viver neste mundo segundo o propósito de Deus para o ser humano. Quando você aplica a palavra de Deus corretamente à tua vida, você elimina o perigo de ser inflamado pelo orgulho, pela soberba e pelas heresias, e você elimina os erros e também tantas heresias que vão se tornando evidentes ou vão sorrateiramente querendo entrar na vida cristã das pessoas. Mas quando você lê a Bíblia e você respeita a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo para te orientar, então você tem segurança de dar passos firmes, e as heresias você vai deixando de lado. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem para trazer crescimento à igreja. Por isso que a igreja vem sempre nos cultos. Por isso que você vem aos cultos. É por isso que cada dia você vem à igreja. Porque você vem para ouvir uma palavra. E é a palavra de Deus que dá crescimento. A palavra de Deus que vai dar estrutura para você enfrentar as contrariedades do dia a dia. A meditação da palavra de Deus, ela deve prevalecer no teu coração. A igreja primitiva, ela crescia e se multiplicava porque eles davam crédito à palavra de Deus. No Pentecoste, a igreja primitiva, ela deu toda a atenção à palavra de Deus, e os resultados foram conversão de mais de 3.000 almas. Todo o crescimento da igreja primitiva estava diretamente ligada à proclamação da palavra de Deus. Então, na igreja, nós proclamamos não a palavra de um homem, não a palavra de uma igreja, não o estatuto de uma igreja, mas proclamamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz segurança, a palavra de Deus explica o caminho para
para a salvação, é mediante a pregação que Deus chama as pessoas, é pela fé que vem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé você vai acrescentar ao teu coração. A igreja cresce à medida que a palavra de Deus cresce no coração das pessoas. Quando a palavra de Deus é aberta e exposta com fidelidade, o próprio Deus está falando conosco, e você vai entendendo a palavra, e a palavra de Deus vai mudando a sua vida. A palavra de Deus nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar aquilo que é verdadeiro. Se você deseja ter paz, leia a palavra de Deus. Se você quiser ter fé, leia a palavra de Deus. Se você desejar compreender todo o plano da salvação que Deus tem para a humanidade, você precisa ler a palavra de Deus, porque está contida na palavra de Deus o plano da salvação. Para a verdadeira transformação da vida, aplique a palavra de Deus ao seu coração. Quanto mais você tem a palavra, o inimigo é afugentado. O inimigo é afugentado quando nós usamos a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra e o inimigo teve que sair. Use a palavra, vive a palavra, come a palavra, tenha a palavra de Deus na sua vida. Deixe que a palavra de Deus habite ricamente na tua vida, e assim você jamais será o mesmo. A sua vida será transformada pela palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, é a eterna palavra, é infalível, é inerrante palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e norma de vida. Por isso você precisa amar a Bíblia, ler a Bíblia. É o livro mais lido e mais distribuído do mundo, mas também é o livro mais odiado, mais ridicularizado, mesmo no Brasil. Com toda a liberdade, vez em quando se levantam pessoas ditas entendidas, sábias aos seus próprios olhos, e querem ridicularizar a Bíblia, e dizem que quem lê a Bíblia é antiquado, são povinho. Mas eles não sabem que o povo mais sábio da terra é o povo que tem a Bíblia, que ama a Bíblia, que vive a Bíblia. A Bíblia tem sua origem no céu. Ela vem de Deus para trazer sabedoria e salvação para toda a humanidade, todo o povo de Deus. Então deve comemorar com alegria a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, nós nascemos de novo, porque a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve a palavra, você vai entendendo a salvação. A fé salvadora vem pelo ouvir essa palavra. A palavra de Deus é poderosa e ela tem vida em si mesma. Aonde a palavra de Deus chega, as vidas são transformadas. Quantas pessoas eram imprestáveis à sociedade, quantas pessoas eram até perigosas, quantas pessoas eram pessoas que a sociedade não dava um tostão, mas essas pessoas um dia deram crédito à palavra. A palavra entrou no coração e as pessoas foram transformadas, as pessoas foram mudadas. Você mesmo que está aqui a nos ouvir, quantas vezes você era uma pessoa que não entendia da palavra, era uma pessoa com uma vida totalmente destruída, casamento destruído, era uma pessoa que não era um nada, que a sociedade não dava nada, mas um dia você ouviu a palavra veio ao teu coração, você recebeu Jesus e a palavra transformou a sua vida. Essa palavra tem transformado milhões e milhões e milhões de pessoas, e milhões e milhões de pessoas morrem por essa palavra, dão a vida por essa palavra, porque esta palavra não é um livro qualquer, é a palavra de Deus falando conosco. E por meio da Bíblia, desta palavra, nós somos purificados, somos protegidos, porque a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica. A Bíblia manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. É você que vai escolher. Quanto mais perto da Bíblia, quanto mais perto da palavra você estiver, mais o pecado vai estar afastado de você. Mas quanto mais longe da Bíblia você estiver, o pecado
vai estar à tua porta e você vai ceder ao pecado. Quando nós lemos a Bíblia, ela também nos lê. Quando examinamos-nas, ela também nos examina. A palavra de Deus é como um espelho que você está olhando, e o espelho mostra se tem alguma sujeira no meu rosto, no meu corpo. A Bíblia faz isso muito melhor, porque ela não só mostra, mas ela tira, ela purifica, ela limpa a sujeira, ela tira toda a mancha da nossa vida. A palavra de Deus é uma arma tanto de defesa como de ataque. Por isso, ame a Bíblia, use a Bíblia, tenha a Bíblia. Jesus desbaratou as sedutoras propostas de Satanás no deserto, proclamando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. A Bíblia é a palavra infalível do Deus eterno. A Bíblia é a espada de dois gumes, ela produz vida para aquele que crê e sentencia também a morte, a condenação aquele que não crê, aquele que rejeita a Bíblia. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus serão julgados, serão sentenciados e condenados exatamente porque não deram crédito a esta palavra. Para quem dá crédito à palavra de Deus, tem salvação, as suas vidas terão libertação e a sua vida tem segurança eterna. Nós, sim, somos o povo da Bíblia, somos conhecidos como o povo da palavra de Deus, somos conhecidos como os Bíblias. Devemos amá-la e obedecê-la em todo o tempo. Devemos distribuir a palavra, dar a palavra, falar a palavra, viver a palavra, e devemos, no poder do Espírito Santo, explicar a palavra de Deus às pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia diz que jamais voltará vazia, e você então precisa amar a palavra. E eu termino fazendo uma pergunta: você leu a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus hoje? Se não leu, leia a palavra de Deus. Ficamos em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Você leu a Bíblia Sagrada hoje? Eu faz anos que eu determinei de ler pelo menos alguns versículos, de não dormir, não passar um dia sem ler um capítulo da Bíblia. E mesmo nas minhas correrias, tem dia que você passa o dia viajando, mas eu chego no hotel, vou lá ler a Bíblia. Chego num lugar, vou ler a Bíblia. Se não posso ler um capítulo grande, leio um capítulo menor, mas leio. Determinei a não dormir sem ler pelo menos algum trecho da Bíblia. É uma determinação. E isso tem trazido bênçãos para a nossa vida. Então leia a Bíblia, faça um propósito. Quantos que leram a Bíblia toda, ou vão, quem sabe ainda tem mais alguns dias, né? Nesse ano. Quem leu a Bíblia esse ano? Quem leu a Bíblia esse ano? Temos aí umas quase 10 mãos levantadas. Amém. Aleluia. Leia a Bíblia. Faça um propósito para você ler a Bíblia Sagrada. Eu quero orar por você. Antigamente nós cantávamos. Agora esse pessoal aí nem sabe mais esses corinhos. Aqueles corinhos antigos, né? Amo a minha Bíblia, amo a minha Bíblia, amo a minha Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu a leio, sinto a presença de Deus, sinto a presença de Deus bem pertinho de mim. É que o pessoal hoje não canta os hinos antigos. Os corinhos antigos eram bênção, né? Eram bênção. Nós temos que voltar a lembrar alguns corinhos antigos, né? Aleluia. Você ama a Bíblia? Irmãos, que o Espírito Santo
possa produzir no teu coração amor pela Bíblia. Não fique nem um dia sem ler pelo menos um versículo. Abra a Bíblia e leia um versículo. E aquele versículo que você leu, faça algumas perguntas. O que esse versículo está dizendo? Tem alguma promessa de Deus aqui nesse versículo? Tem algum mandamento de Deus aqui para mim? O que esse versículo está dizendo que eu devo deixar? Ou que eu devo colocar no meu coração? Faça alguma pergunta. Então a Bíblia vai sendo mais, vai ser aplicada à sua vida, de maneira que você vai crescer espiritualmente. Não leia apenas aquele versículo e não faça pergunta nenhuma. Leia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Qual a promessa que tem para mim aqui dentro desse versículo? Qual o mandamento que tem aqui? O que esse versículo tem a ver comigo? O que eu devo melhorar na minha vida? São perguntas que você vai fazendo. E você vai ver que você vai ter um desenvolvimento espiritual abençoador. Então, leia a sua Bíblia. Eu quero orar, fazer 2 orações. Primeiro, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? A Bíblia é o plano de redenção para a humanidade. A Bíblia fala da salvação para a humanidade. A Bíblia fala que Jesus te ama e Ele quer salvar você. Ele quer transformar a tua vida. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? Eu quero orar para você. Tem alguém aqui nessa noite? Eu estou esperando você. Se você quer, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém? Aleluia. Eu quero que você faça um propósito de ler a tua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu não estou aqui dizendo para você ler o capítulo 119 todo, hoje. Não. Mas, por exemplo, o Salmo 119, ele é feito de porções de 8 versículos, 8 versículos. Cada 8 versículos tem uma passagem ali, uma transição. Então, leia 8 versículos por dia, se for o caso. Não pode ler o Salmo todo, leia 8 versículos. E você vai ver que todo o Salmo 119 é um salmo de orientação para você amar a Bíblia e viver a Bíblia. Então faça um propósito, leia o Salmo 119 e vai trazer riqueza para a sua vida. Aleluia. Amo a minha Bíblia. Amo a minha Bíblia. Você precisa amar mais a Bíblia. Irmãos, há crentes no mundo que tem apenas uma folha da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um dos países mais fechados do mundo é a Coreia do Norte. Os irmãos da Coreia do Sul, eles fizeram um balão com o livro de Marcos. E eles inflam, e quando está ventando, com o vento soprando para a Coreia do Norte, e solta aqueles balão e vai cair na mão de alguém. E naquele balão todo está o livro de Marcos. Só que quem pega tem que esconder. De vez em quando eles vão lá ler, porque se o governo souber, são fuzilados ou são presos. Por que tanto ódio a uma Bíblia? Se eles dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro feito por homens ou não sei o quê, por que tanto ódio contra a Bíblia? Porque quem lê esse livro é transformado por esse livro. É transformado. Você foi transformado. Você foi transformado. Deixa a Bíblia transformar a sua vida. Pastor Aguiar, vamos orar. Ore pelo povo. Se você trouxe a sua Bíblia, ora com ela.
Pega a sua Bíblia, pega o seu exemplar. Se você não está com ela, pega aí pega o seu celular, coloca alguma coisa. Pode colocar o celular assim, ela está representando uma Bíblia. Faça uma declaração de amor a essa palavra. Uma declaração de amor. Elogia essas escrituras. Obrigado, Pai. Obrigado pela abundância, pela fartura, pelo acesso, pela liberdade. Obrigado por sermos livres em meditar na Tua palavra, e obrigado por sermos livres porque fomos libertos pela Tua palavra. É verdade que nós precisamos nos arrepender de algumas negligências, de algumas distâncias, de permitirmos, Pai, de ficarmos longe dela em alguns momentos diários, semanais. Nós queremos nos arrepender, e nesta noite nós queremos renovar a nossa aliança, o nosso concerto. Queremos renovar o nosso compromisso em tornar esta palavra como prioridade aos nossos olhos diários. Deus, ajuda-nos, aviva o nosso coração pela paixão a esta palavra, que os nossos filhos possam crescer inspirado em enxergar em nós um amor crescente, em enxergar em nós a valorização a este livro. Deus, que haja em nós quebrantamentos, que haja em nós iluminação ao meditar essa palavra. Oramos para que muitos de nós, por que não dizer todos nós, possamos molhar as páginas das nossas Bíblias, ao ler ela, por ser tocado pelo Teu Espírito Santo, ao conversar conosco. Deus, toda distração, tudo aquilo que venha nos afugentar desta palavra, nós resistimos, nós renunciamos, que nada, absolutamente nada palpável e visível seja superior ao valor das Tuas Escrituras ao nosso coração. Ajuda-nos a proteger esta semente contra as aves que se levantam para arrebatá-la do nosso coração. Ajuda-nos a guardar as meditações, as pregações que o Senhor conversa conosco neste altar. Ajuda-nos a levarmos isso a sério, a proteger isso. Ajuda-nos a guardar isso, a esconder no nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa carta de amor. Obrigado por se revelar tanto nesta palavra. Em nome de Jesus, nós renovamos o pacto com ela esta noite. Nós renovamos a nossa aliança em nos render a ela, em nos submeter a ela, em nos amar, em amá-la de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem a Bíblia, sinaliza ela assim, ó, movimenta ela. Uau, isso. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Exaltada, magnificada seja esta Escritura para todo o sempre.